Feliz sábado, irmãos. Estamos contentes de estar aqui? Eu estou muito contente. Já estávamos com saudades vossas. Também estamos com saudades daqueles que nos acompanham lá em casa. Se quiserem vir aqui, estar connosco, na igreja mais bonita do país, nenhuma outra igreja pode olhar pela janela e ter a vista que nós temos. Por isso, lá em casa tenham inveja, mas é uma inveja saudável, porque nós efetivamente estamos numa igreja super bonita. E, meus queridos, é um prazer estar hoje aqui. Não só porque é bom estarmos entre irmãos, certo? Mas porque hoje também vamos celebrar aqui uma cerimónia muito especial. Vamos poder partilhar do pão, vamos poder partilhar do vinho, vamos poder partilhar de uma cerimónia de lava-pés. Fantástico! E hoje, o título, eu gosto muito de títulos, e eu estava à procura de um título impactante, e até estava a comentar com a minha esposa, a dizer assim, eu gostei muito deste título, apesar de dizer o que é que vamos falar, mas eu disse, eu vou mesmo para a frente com o título, e diz, perfume para os pés. E se nós pensássemos de perfume para os pés, nós dizíamos, olhem, se calhar o pastor vai falar de desodorizante de calçado. Mas não vamos efetivamente falar de desodorizante de calçado. Vamos falar de algo mais. Mas antes de nós até entrarmos e abrirmos as nossas Bíblias e de falarmos um bocadinho sobre a história e sobre tudo o que vamos falar hoje, eu vou pedir mais uma vez, assim como estamos, vamos só inclinar as nossas cabeças e fazer uma pequenina oração. Bondoso Pai, nosso bondoso Deus, Senhor, te vimos pedir mais uma vez a Tua presença, Senhor. Que Tu possas vir habitar agora neste lugar, nos nossos corações e nas nossas mentes, e que as palavras venham de Ti e não do Teu servo. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, um dos textos base de hoje vai ser este. E, como podem ver, não tem nada a ver com a história que vocês podem estar a pensar. Vejam bem que diz, Marcos 10, 43, diz... Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos servirá. Grandes, pequenos, vivemos ou não vivemos num mundo onde existem desequilíbrios sociais, certo? Vejam bem que a imagem, se conseguirmos ver, eu até tinha colocado, e hoje em dia, com a ajuda da famosa IA, da inteligência artificial, nós hoje conseguimos criar imagens, vamos dizer, recortadas àquilo que nós queremos. E eu disse, cria-me uma imagem de alguém que pareça muito rico e alguém muito pobre a servi-lo. Uma atitude de prostrar perante alguém poderoso. Este é o normal do nosso mundo? Sim ou não? Sim. Os mais fortes, normalmente, estão por cima dos mais fracos. Quem tem poder está acima daqueles que não o têm. Efetivamente, é o problema da nossa geração. Sabem que nós temos vários problemas, nós vivemos em gerações, se calhar, que estão desequilibradas. Eu e a minha esposa pudemos e tivemos o privilégio de poder viajar e de experimentar várias culturas. Até aqui dentro temos várias culturas. Mas este desequilíbrio existe em todas elas. Sabem, nós podemos passar por uma cultura matriarcal no Palau, numa ilha do outro lado do mundo. E mesmo assim, este desequilíbrio existia. Se calhar não como vocês podem estar a pensar, matriarcal diz as mulheres é que mandam e os homens estão por baixo. Mais ou menos. Porque efetivamente as mulheres mandavam, mas também só elas é que trabalhavam. Por isso, senhores, se nós estivéssemos lá naquela ilha, os homens não fariam nada. Literalmente, está bem? Nem cozinhar, nem limpar. Basicamente, o que muitas das mulheres queixam aqui. Então nós dizíamos, mas afinal não eram elas que mandam. Mas isto não devia ser ao contrário. Não é o que nós possamos estar a pensar. Nós passámos por culturas muçulmanas em que efetivamente havia um patriarcado, um institucionalizado, ou seja, o homem estava por cima e a mulher era apenas um objeto. E efetivamente havia este desequilíbrio. Mas sabem, até nestas culturas, as pessoas precisavam de equilíbrio. Quando nós lhes demonstrávamos um equilíbrio saudável, uma relação, eu vou dizer bíblica, eles até ficavam um bocadinho chocados. Mas será que é mesmo assim? Será que nós fomos criados para a igualdade? Entre irmãos? Entre homem e mulher? Entre um reino cristão? Sabem que nós vivemos nesta geração, uma geração de desigualdade, uma geração em que muitas vezes acontece isto. Muito contacto, pouca intimidade. Muito conhecimento, pouca proximidade.
Estamos hiperconectados, as pessoas lá em casa podem nos ver, mas será que estamos em contacto com elas? Será que eu estou ao lado do meu irmão, até posso conhecer sobre o meu irmão? Muitos, nós tivemos a possibilidade de estarmos agora na igreja de Leiria, e eu dizia isto àqueles membros, eu dizia, vocês já podem ter ouvido falar sobre o Albino, mas vocês não conhecem o Albino. Muitos são aqueles que ouviram falar sobre Jesus, mas não conhecem a Jesus. Sabem, meus queridos, há coisas que só são ouvidas ou que só se ouvem quando estamos perto. Este relacionamento de intimidade, às vezes eu preciso de estar perto para conseguir ouvir. E com Deus é exatamente assim. Se estivermos longe, há muita coisa que não vamos ouvir. Sabem, e quanto mais velhos nós ficamos, se calhar alguns de vocês podem até entender isto, começamos a... já não ouço tão bem. Já preciso estar mais próximo. Se calhar já preciso até de um aparelho para poder ouvir. E digo-vos, se existisse esse aparelho para ouvir a voz de Deus, até eu era aquele que comprava para nós todos termos um. Porque nós queremos ouvir a voz do nosso Salvador. Sabem que vamos efetivamente falar de uma história. Uma história em que houve alguém que lavou os pés a Jesus antes de Jesus ter lavado os pés aos discípulos. Não sei se alguma vez tinham parado para pensar sobre isto. Nós, muitas vezes, no lava-pés, nós estamos completamente cientes que estamos a relembrar o que Jesus fez. Mas antes que Jesus fizesse, e eu convido já a abrir as vossas Bíblias, em João capítulo 12. João capítulo 12 fala-nos sobre uma história. A história de uma mulher. Uma mulher que tinha um relacionamento próximo com Jesus. Uma mulher que queria ter um relacionamento próximo com Jesus. E várias são as vezes que ela se aproxima e se põe aos pés do Mestre. Mas esta começa por dizer, vejam bem, João capítulo 12, e esta história começa por dizer que faltavam 6 dias para a Páscoa. Sabem que é a última semana que Jesus passa vivo aqui na Terra. E em João capítulo 12, nós temos então um encontro entre amigos na casa de Lázaro e da sua família. E vejam bem que diz 6 dias antes da Páscoa foi Jesus ter com estes amigos. E naquela altura há uma mulher que se deposita aos pés de Cristo. Aproxima-se de tal forma que se põe aos pés. Sabem que ela podia se ter sentado na roda com os discípulos, mas é interessante que a Bíblia diz que não foi em qualquer lugar, foi aos pés. Depositarmos aos pés de alguém quer dizer que reconhecemos a autoridade dessa pessoa. Estamos abaixo dessa pessoa. E, meus queridos, muitas vezes nós podemos dizer, eu não estou abaixo de ninguém. E como irmãos na fé, é verdade, não estamos abaixo, não somos inferiores, mas também não somos superiores. Mas esta questão de depositar aos pés diz muito mais sobre o que é que Maria queria fazer. Vejam bem que ela estava rodeada de pessoas. Ela estava rodeada de homens que passaram 3 anos todos os dias com Jesus. E em nenhum momento, está bem? Nenhum momento, exceto raras exceções, eles estavam aos pés de Cristo. Sabem como é que nós vemos isto? Muito simples. Porque naquele momento, 6 dias para a Páscoa, aguardando o que estava para vir, eles estavam todos a falar e a preocupados com quem era o maior. Este era o mesmo sentimento que aconteceu na última ceia. Exatamente o mesmo sentimento. Quem é o maior? Quem vai ser o braço direito e o braço esquerdo no reino de Jesus? Mas esta mulher viu algo mais. Esta mulher procurava intimidade. E sabem que nós só utilizamos a palavra intimidade, muitas das vezes, quando falamos de um relacionamento amoroso. Relacionamento de marido e mulher, e então falamos de intimidade. Mas intimidade é algo muito mais. Sabem que na psicologia, ou vamos dizer, nos estudos sociais de hoje em dia, nós falamos de círculos, não é? O núcleo
é um círculo próximo e depois nós temos o nosso círculo pessoal. Só entra no nosso círculo pessoal quem nós deixamos. E isto é muito interessante porque o círculo pessoal só entra quem nós deixamos consoante a cultura onde vivemos. Muito interessante que eu até comentava com a minha esposa. Agora em Leiria nós tínhamos muitas pessoas de vários países e vocês sabem quando estamos à porta as pessoas saem para cumprimentar, certo? E consoante a cultura que nós temos, nós aqui em Portugal, como é que cumprimentamos? 2 beijinhos. E está tudo bem. E entramos no círculo pessoal. E ninguém se preocupa. Mas em várias culturas, um homem entrar no espaço, no círculo pessoal de uma mulher que não seja a sua esposa, é algo completamente fora. Há outras culturas que só abraçamos. Já entramos, mas já não há o contacto facial. Enquanto que há outras culturas que o círculo pessoal é esta distância. E está tudo bem. Mas sabem que, nesta altura, Maria procurava estar mais próxima de Jesus. Uma intimidade tão próxima que poderia estar próxima dos pés, ao ponto de tocar. Sabem que esta proximidade foi exatamente por esta proximidade que Jesus veio a esta terra. Jesus não morreu apenas para nos salvar, Ele morreu para nos aproximar. Deus podia salvar a humanidade estando Ele longe? Podia. Ele podia ter arranjado, se calhar, outras formas. Mas a escolha que este Deus Todo-Poderoso, que sabe tudo, escolhe para salvar as suas criaturas, é fazer-se humano e aproximar-se delas. É uma busca de uma intimidade que existiu na criação. Adão e Eva tinham esta possibilidade de estar na esfera próxima de Deus. Já imaginaram a bênção que isso é? Mas por causa do pecado hoje nós estamos separados. Mas Jesus veio então restaurar. Ele quer nos aproximar. E sabem que a maior parte das vezes nós não queremos essa proximidade. Se nós imaginássemos Jesus como uma luz, Ele mostra as nossas imperfeições, não é? Quanto mais próximos estamos da luz, mais eu vejo que às vezes não estou limpo e tento esconder. Foi isto que aconteceu com Adão e Eva. Vejam bem, eles tinham apenas cometido um pecado. Pobres de nós, coitados, que somos pecadores. Mas nesta busca de intimidade, Maria faz algo mais ainda. Ela podia ter apenas ficado lá, podia. Mas vocês sabem a história, mas na continuação deste capítulo, Maria dá tudo. E sabem que intimidade exige uma entrega. Exige que nós não tenhamos nada a esconder. Quando estamos longe, podemos, se calhar, ele parece até que é magro. Mas se nos aproximarmos mais, se calhar vamos ver que afinal não era assim. Sabem que há muitas pessoas que a brincar dizem aquela pessoa é tão linda à distância. Mas quando se aproxima nós começamos a ver as imperfeições. Sabem, meus queridos, isto acontece também nos relacionamentos. É a verdade ou não é? Nós quando não temos um relacionamento com alguém, pensamos que a pessoa é fantástica, maravilhosa. E isto às vezes até pode acontecer, e senhoras perdoem-me, mas às vezes pode acontecer com o marido das outras. Que parece que o marido das outras senhoras são fantásticos, maravilhosos, fazem tudo o que o nosso marido não faz. É verdade. Mas esta música que a minha mulher dizia é baseada na realidade, porque nós não estamos perto. Nós não conseguimos ver as imperfeições. Mas quando nos aproximamos, certamente. Mas Maria faz esta questão de estar sem máscaras, perto de Jesus, ao ponto de derramar um perfume super caro sobre os seus pés. Ela entrega tudo, do melhor que tinha. E vejam bem que relacionamentos superficiais sobrevivem com aparência, mas relacionamentos verdadeiros exigem um abrir de coração. E sabem que nós, às vezes, podemos querer ter estes relacionamentos, mas não estamos dispostos a abrir o nosso coração.
Muitas são as pessoas que dizem: eu procuro ter relacionamentos verdadeiros, eu procuro ter amigos de verdade. Mas a pergunta que eu às vezes vos faço é: então, mas tu partilhas o que vai dentro do... não. Eu espero que eles partilhem. Mas se nós não entregarmos alguma coisa, será que as pessoas nos vão entregar de volta? Se nós não formos intimamente abertos e entregarmos o que temos de melhor, não só ao nosso Deus, mas também uns aos outros, será que as pessoas vão poder entregar também a nós? Não existe intimidade profunda sem entrega profunda. E isto, meus queridos, deve acontecer tanto no relacionamento de marido e mulher, como no relacionamento de pai e filhos, como no relacionamento entre irmãos de igreja. E nós, muitas vezes, e eu falo por mim, é muito fácil viver relacionamentos superficiais, é ou não é? Irmãos, como é que vocês estão? Estamos bem? Sim, pastor, estamos todos fantásticos. É, não é? Eu costumo brincar e dizer assim: sim, eu estou fantástico, ou quero que eu lhes diga? Ou quero que eu vos conte? Ou querem que eu vos mostre? Sabem que esta é a grande diferença entre proximidade, intimidade, conhecimento uns dos outros e apenas relacionamentos superficiais. Maria não procurava um relacionamento superficial com Jesus. Maria procurava um relacionamento de verdade, íntimo. E ao derramar, ela faz algo impensável. Vejam bem que ela já fez, já se aproximou, já derramou e já entregou, mas ela faz algo impensável. Que isto só funcionaria com as senhoras que têm cabelo grande, como é óbvio. Comigo não funcionaria. Mas ela faz o quê? Ela entregou-se completamente ao ponto de estar vulnerável, de fazer algo que iria ser julgada por... Vejam bem, algo que as pessoas a iriam julgar porque ela se mostrou completamente vulnerável. Maria usa os cabelos para limpar os pés de Jesus. Senhoras, eu não sei se alguma vez vocês imaginaram a lavar os pés de alguém com os vossos cabelos. Para mim, como é óbvio, é uma impossibilidade, mas mesmo as senhoras que têm cabelos grandes, onde é que exige que a vossa cara esteja? Pensem só nisto. Onde é que teremos que ter a nossa cara para poder enxugar os pés de alguém? Que intimidade teremos que ter com essa pessoa para estar de tal forma com a cara prostrada aos pés de Cristo? Ela não se protege, não está preocupada com o que é que as pessoas vão pensar, apesar de estar rodeada delas, porque ela podia ter feito isto. Sim, eu vou fazer isto, eu vou me prostrar perante Jesus, mas fechadinha, ninguém vai ver. Ela podia ter uma reputação a manter, ou ela podia até sentir que... Quem sou eu? Eu sou uma mulher de bem, nunca na vida me vou fazer isto, mesmo a Cristo. A grande diferença é que ela compreendia quem era Jesus, ao passo que aqueles homens que viveram todos os dias com ele não compreendiam. Vejam bem a diferença. Homens que viviam com Jesus, que dormiam ao lado de Jesus, que comiam com Jesus, se calhar não tinham uma relação de intimidade com Jesus. E, meus queridos, hoje podemos viver a mesma coisa. Nós podemos ser cristãos, viver como cristãos, vir à igreja como cristãos, participar nas cerimónias como cristãos, mas não termos uma relação de intimidade com Cristo. E isto pode acontecer com o pastor, pode acontecer com o ancião, pode acontecer com os grandes do mundo, que vivem relações de aparência, mas não de intimidade. O ego cria distância. A vulnerabilidade cria intimidade. Se vocês perguntarem nas vossas... Isto já andou um bocadinho... desculpem lá. Sabem que se vocês perguntarem nas vossas relações, maridos e esposas, se vocês perguntarem na vossa relação se o ego existir, como é que vai ser a vossa relação? Se ambos tiverem um ego grande, como é que vai ser? Destrutiva. Vamos ver quem é que é o maior, quem é que tem o maior ego. E normalmente o que acontece é que vão-se começar a afastar.
Mas se mostrarmos vulnerabilidade, eu sou assim, perdoa-me. Eu sou o pior do mundo. Meu Deus, eu não consigo mais. Quando nós somos vulneráveis, um para com o outro, o que é que vai acontecer? Vai haver uma aproximação. E sabem, meus queridos, foi isto que também aconteceu no dia de Pentecostes. Quando entre irmãos, eles se mostraram vulneráveis uns com os outros. Teve que acontecer muita coisa, teve que haver muitas lágrimas e muito choro. Teve que haver muito ranger de dentes para que aqueles homens que eram altivos nesta altura, passados se calhar um mês, ou pouco mais que um mês, tivessem-se a humilhar perante os outros. Sabem que intimidade começa onde as máscaras terminam. Quando deixamos de nos esconder por detrás de quem aparentemente somos. Sabem que eu gosto muito desta analogia de máscaras, porque eu próprio, e eu já partilhei um bocadinho com vocês, mas eu próprio vivi durante muitos anos da minha vida debaixo de muitas máscaras. Tinha uma máscara para cada situação onde eu estava. E eu identifico muito com pessoas que vivem de aparência, mas que não querem mostrar quem são por dentro. Eu hoje gosto muito de dizer a frase de coração aberto, sem nada a esconder. Porque nós somos chamados a ser cristãos verdadeiros, a ter relacionamentos verdadeiros, onde nós procuramos o melhor uns dos outros, onde procuramos servir uns aos outros. E isto só pode acontecer quando nós tiramos a máscara. Quando deixamos de ser, se calhar, quando eu deixo de ser o pastor Albino e passo só a ser o irmão Albino. Quando nós nos olhamos e dizemos, eu quero servir-te de todo o coração. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Sabem que naquele mesmo momento, enquanto Maria desce, havia outros que queriam subir. Vejam bem a diferença nesta história. Quem é que foi o primeiro e quem é aquele mais, vamos dizer, vocal sobre aquela atitude? Quem é que era? Judas. Comparação drástica. Até podia ter sido Pedro. Pedro normalmente era sempre aquele primeiro a falar, mas não é Pedro que fala. É Judas. Aquele que iria trair 6 dias depois a Jesus é aquele que critica mais esta atitude de humilhação profunda e de servidão profunda. E sabem, meus queridos, nós podemos ter as mesmas atitudes. Queremos ser Maria ou queremos ser Judas? Eu acho que todos queremos ser iguais a Maria neste sentido. Sabem que Marcos 10, 43, 45 foi o primeiro versículo que nós lemos e eu vou-vos convidar também a abrir, porque eu gosto muito que vocês sublinhem as vossas Bíblias. Lembrem-se que o motivador, ou uma das grandes motivações do pastor, é que cada um possa saber-se defender dos ataques. Marcos 10, 43 a 45. E eu vou ler só aqui na minha Bíblia, só para vocês poderem sublinhar. Marquem, porque é importante nós sabermos estes versículos. E diz assim, mas entre vós não é assim. Jesus estava a falar que no mundo havia uma comparação entre grandes e pequenos, em que os grandes eram servidos pelos pequenos. Mas Jesus diz claramente, entre vós não será assim. Antes, vejam bem, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que os servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Vejam bem que Jesus é aquele que nos dá o exemplo. Ele diz, não sejam como Judas, que queria ser servido, que queria ser o maior em todos. Nós somos chamados a descer. Sabem que o mundo de hoje diz exatamente a mesma coisa. Lá fora, nós somos motivados a subir, a dominar, a aparecer. Quem tem maior poder, manda mais. Nós somos os maiores. E às vezes esta mentalidade entra pelas portas da igreja e reflete-se na nossa hierarquia.
Mas a nossa hierarquia é exatamente inversa. E eu não me vou cansar de repetir, nós vivemos numa hierarquia de pirâmide invertida, onde quem está em cima seria aquele que não acredita em Jesus. E a seguir, por baixo desse, vem o primeiro servo, que é os membros. E se vocês quiserem, a seguir vem os diáconos, e a seguir vem os anciãos, e a seguir vem os pastores, e a seguir vem tudo o resto. E tudo numa pirâmide invertida, porque quem mais próximo está de Jesus, maior servo será. Sabem que quem está perto do coração de Jesus deixa de lutar pelo trono. Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, nós que não queremos saber de cargos, nós não queremos saber de quem é que vai fazer, ou quem é que é, ou quem é que não é. Porque nós vamos querer apenas servir-nos uns aos outros. Nós vamos olhar uns para os outros e vamos dizer: eu amo-te, irmão. De coração aberto, sem máscaras, eu estou preocupado contigo. E sabem que quando de uma posição de inferioridade nós demonstramos amor para com alguém, essa pessoa nunca vai levar isso como mal, como algo acusativo. Sabem que muitas vezes nós falávamos ainda agora, nós às vezes temos o problema de chamar o pecado pelo nome, porque muitas vezes o fazemos de uma posição de superioridade. Se eu não faço isto, então eu posso dizer ao meu irmão. Não, irmãos, é exatamente o contrário. Exatamente o inverso. Se eu me prostrar perante o meu irmão, se eu me prostrar perante Cristo, aí eu vou ser transformado. Perante o meu irmão, quando vem de baixo para cima, o meu irmão vai-me dizer: não, mas tu és pior do que eu. Mentalmente. Ele diz assim: ele quer o meu melhor. E se nós todos tivéssemos esta atitude, sabem o que é que nós estávamos a tentar competir? Quem é que era o maior servo? Já imaginaram uma igreja que competisse por quem é o maior servo? Pensem só nisto, 2 segundos. Quem é que vai dar mais estudos bíblicos esta semana? O Enzo já está ali com a mão no ar e diz: vou ser eu. Não, vou ser eu. Não, vou ser eu. Não, vou ser eu. Não, eu vou falar com mais pessoas esta semana. Não, eu é que vou. Não, eu é que vou. Não, eu vou ajudar mais pessoas esta semana. Não porque queremos competir, como é óbvio, não é isso que eu estou a dizer. Mas porque estamos preocupados uns com os outros. Porque queremos amar uns aos outros. E sabem que Maria faz isto. Num lava-pés. Que é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos poder experimentar um lava-pés que eu vou dizer que é especial. Para aqueles que não estão no nosso grupo de igreja, nós hoje vamos poder experimentar, para aqueles que o desejarem, como é óbvio, um lava-pés entre casais. Já se foi feito aqui há alguns anos, mas vamos voltar a fazer hoje. Mas sabem, porque dentro dos casais também pode haver este desequilíbrio. Mas imaginem um relacionamento de servo, de homem para com mulher e de mulher para com homem, onde ambos tentam servir-se mutuamente todos os dias. Imaginem um relacionamento de servo entre pais e filhos. Imaginem um relacionamento de servos entre irmãos. O lava-pés. Hoje, amigos servirão amigos. Irmãos servirão irmãos. Maridos servirão esposas. Esposas servirão maridos. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para servir uns aos outros. E o ato de verdadeiro amor é este. Quem ama profundamente não tem medo de se ajoelhar. Se nós amamos de tal forma a pessoa que está à nossa frente, hoje no nosso lava-pés, nós não vamos ter medo de nos ajoelhar. Não nos vamos sentir de maneira nenhuma inferiorizados, mas vamos estar-lhes a demonstrar e dizer assim: eu amo-te. Eu quero o teu melhor. E ao passo que nós podemos fazer isto com a nossa esposa e com o nosso esposo, eu também quero fazer isto com cada irmão e com cada irmã. Dizer: eu amo-te, eu quero o melhor para ti, eu tenho uma mensagem fantástica. Porque esta mensagem não é só para nós aqui, que acreditamos que Jesus veio para nos salvar, mas para todas as pessoas que estão lá fora, para todos os que nos acompanham lá em casa. Jesus diz-nos isto: vem para perto. Um relacionamento íntimo com Cristo. Meus queridos,
Infelizmente, pode haver pessoas que vivem há 50 anos, 100 anos até dentro da igreja, que não têm um relacionamento íntimo. Mas a intimidade com Cristo quebra orgulho, remove máscaras e aproxima corações. Se nós não estamos a remover a nossa máscara, se nós não estamos a baixar o nosso orgulho, se nós não estamos mais próximos uns dos outros, então nós, se calhar, precisamos nos aproximar mais de Jesus. Intimidade com Cristo transforma orgulho em serviço e serviço em amor. Somos chamados a servir-nos uns aos outros. Somos chamados a amar-nos uns aos outros. E somos chamados a ter este relacionamento íntimo uns com os outros. Mas, acima de tudo, que hoje, ao experimentarmos isto que vamos poder experimentar hoje aqui na nossa Santa Ceia e no nosso lava-pés, que nós possamos nos lembrar que a grande intimidade que nos é pedida é uma intimidade com o nosso Salvador. Que isto vos possa motivar no vosso relacionamento diário, assim como motiva no meu, até aos dias da volta, em que vamos poder experimentar esta intimidade física, real com Jesus, quando Ele voltar para nos buscar. Amém.